claro que ele enxergava que o ciclo dele poderia se encerrar durante o ano passado. E durante esse processo a gente explicou para ele e conseguiu arredondar, explicamos a importância dele para o projeto e conseguimos ajustar para que ele permanecesse mais tempo. E isso foi se dando durante toda a temporada passada. Ao final do ano, em dezembro, ele deixou mais uma vez claro para todos que ele queria sair, que ele não se enxergava no Cruzeiro durante a próxima temporada. E mais uma vez a gente fez uma conversa e conseguimos ganhar um pouco mais de tempo, porque a gente enxergava que o Pesolano, durante a próxima temporada, essa de 2023, seria um profissional importante para o projeto. Foram se passando as semanas, iniciamos o Campeonato Mineiro e no jogo especificamente do Pouso Alegre, a gente enxergou uma mudança. A gente viu que ali, de fato, se encerrava um ciclo. Nossa, foi difícil, gente. Foi difícil. Foi uma coletiva medonha. Medonha. Teve alguns pontos da coletiva assim, cara. Ontem eu não acreditei, aí quando foi 2 horas da manhã eu estava assistindo essa coletiva. Sentado na cama, minha esposa dormindo aqui que nem um anjo do meu lado. Eu sentado nas 2h05 da manhã, assistindo e incrédulo com algumas coisas. Mas incrédulo mesmo. Porque nós tivemos... teve um ponto da coletiva, até numa pergunta do Frossá, o Popó está até me lembrando aqui, sobre os reforços. E falar que o Pesolano participou dando orientações ou sugestões ou até opinião sobre contratações, cara, que ele não vai trabalhar. Um outro ponto da coletiva ontem, do Pedro falando, eu acho o Pedro falo moleque no bom sentido, né? Acho um moleque muito competente, mas eu achei que era uma coletiva da Faria Lima, do mercado, sabe? Disse, não disse nada. E aí, quando ele falou que tentou várias vezes e conseguiu reverter a situação da saída do Pesolano, cara, aí eu não aguento, sabe? Eu até ontem disse ao Léo Figueiredo, falei assim, querido, é a mesma coisa você chegar em casa e a sua esposa dizer pra você, eu não quero mais. E você, não, eu quero, vamos tentar. Aí passa então beleza, vamos tentar. Aí daqui a pouco ela chega pra você e diz assim, eu não quero, eu não tô feliz, eu não tô 100% no relacionamento. E você, não, mas vamos tentar, vamos de novo. Aí você... Aí ela, não, mas eu não quero. Aí você, mas vamos tentar de novo. Aí ela, então tudo bem, vamos tentar. Aí fica mais um tempo. Aí sai para tomar um vinho, aí a hora que ela mete o vinho na goela, aquele gosto de vinagre, ela não quer, cara. Ela não quer. Aí você fica lá insistindo, pá, e vai. Cara, ela não quer. O Pesolano não queria. Vocês perderam 90 dias, vocês estão de brincadeira. A coletiva ontem foi um negócio medonho. Eu até acho que por mais que ele tenha um cargo, e que esse cargo, inclusive, direciona ele, que ele vá à coletiva, não era para ele estar ali, cara. Isso é uma coletiva que tinha que ser do Paulo André, tinha que ser do Ronaldo. Isso tem que ser numa escala acima do Pedro, cara. Será que vocês não estão entendendo o que é o Cruzeiro? Será que vocês não estão entendendo o tamanho dessa trozoba que vocês estão fazendo? Como é que vocês mantêm o cara 3 meses no carro? Como é que vocês identificam que o cara não ficaria lá no jogo contra... Há 40 dias, gente. Vocês enganaram todo mundo. Vocês enganaram todo mundo, mas pior é enganar a torcida. Vocês tiraram a torcida de perto do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem casa mais. Vocês não podem querer botar na minha cabeça que vocês estão certos. Vocês tiraram a torcida de perto do clube. Olha o que vocês estão fazendo, gente. Quando acerta, você vem aqui e elogia. Mas não dá para ser assim, porra. Vocês estão brincando com o clube. É claro que eu estou falando de brincadeira entre aspas, né? Como é que vocês estão fazendo isso com o clube? Essa coletiva foi um negócio medonho, cara. Eu não estava vendo as perguntas, mas eu imagino o Frossá, o Genta, o Samuel, o Pansieri, o Adroaldo, quem mais que estava lá ontem? O Pio. Os caras deviam estar putos ali, cara.
Porque, sinceramente, vocês tiraram a torcida de perto, vocês precisam entender que a cultura do torcedor do Cruzeiro, a cultura do futebol está enraizada do Cruzeiro com a sua torcida, da sua torcida com o Cruzeiro. Vocês estão tirando isso de perto. Olha o que vocês fizeram, cara. Nós aqui quebrando a cabeça se o problema estava na lateral, se era jogador improvisado, o Alê aqui quebrando a cabeça, sabe, falando coisa que nem ele concorda, que jogador estava improvisado, que mexe demais no time, que não põe os melhores para jogar, e nós aqui, o que será que está acontecendo? Olha o que estava acontecendo. Fala aí, Valu. Boa tarde. Boa tarde. Eu fico me perguntando, na parte da coletiva aí que o Pedro disse, que tem certeza que a partir de agora as coisas vão acontecer, o rendimento dos atletas vai subir o rendimento dos atletas e que o Cruzeiro vai passar a olhar para frente. Ele poderia ter sido um pouco mais incisivo com relação a isso que estaria acontecendo. Ele disse também que lá no dia 7 de fevereiro não via sentido em desligar o Paulo Pesolano, lembrando que nesse período o Pepa, que deve chegar amanhã a Belo Horizonte, já estava disponível no mercado. O que eu não vejo sentido, Pedro Martins, é todo esse caminho tomado pelo Cruzeiro até aqui. Eu estou falando agora em março, antes do Campeonato Brasileiro começar, antes do Cruzeiro estrear na Copa do Brasil, porque se para você não faz sentido trocar um técnico no meio do Campeonato Mineiro, para mim não faz sentido uma instituição ficar à mercê das dúvidas de um técnico que já não sabe se quer seguir 100% aqui. Ele tem todo o direito de pensar a sua carreira. E o que me deixa surpreso nessa situação colocada por ele é que o Cruzeiro, uma das primeiras coisas que essa gestão mesmo fez foi tomar medidas impopulares. Ele falou que levou em consideração o que o Paulo Pesolano construiu com o Cruzeiro, construiu com o torcedor, mas não é essa a gestão que vai tomar medidas impopulares pensando no próprio benefício do clube. Acho que era o momento de ter colocado essa questão de lado. Muito obrigado, Paulo Pesolano, e pensado no bem do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro está muito prejudicado na temporada, perdeu-se tempo, o Campeonato Mineiro não serviu de nada e não adianta tentar fazer uma espécie de ponte como se o Pepa fosse um espelho do Pesolano, porque é um técnico que na sua cultura de futebol pensa sim em ser um vencedor e um cara que gosta de fazer as suas equipes jogarem futebol, mas não uma sequência de trabalho, como até em uma parte da coletiva foi colocado. Olha uma parte da coletiva, outro ponto importante aí sobre a montagem do elenco e os reforços. Aí, quando ele falou que o Pesolano ajudou, eu sinceramente joguei a toalha, veja aí. A gente pediu a opinião do Pesolano em vários nomes, né? Ele, mesmo sabendo da saída, a gente sempre deixou claro, e ele sempre deixou claro, que o nível de alinhamento é tanto que ele sempre quis contribuir com o projeto do clube. O acerto do Pepa foi se dando ao longo do tempo, né? Então não necessariamente o time da contratação é o time do acerto do Pepa, né? Mas uma coisa que é importante e fundamental, né? A reflexão sobre as contratações, ela é sempre muito mais aprofundada e tem muito debate. E a gente faz o debate pensando na forma de jogar que o Cruzeiro quer atingir, né? Então isso não pode fugir nunca, porque a gente está tomando decisão com base no nosso modelo de jogo, para escolher treinador e para escolher jogador. E isso faz com que você diminua muito a margem de erro. Sinceramente, cara, eu acho esse moleque muito bom, mas eu acho que, de certa forma, foi até uma covardia, viu? Sério mesmo. Você via que ele estava incomodado, ele respirava, ele buscava algumas palavras, ele tentava explicar, mas as explicações foram... Na verdade, a emenda ficou pior do que o soneto, cara. Essa resposta dele aí foi medonha, El. Sabe o que me preocupa, né, nessa situação toda? 100% alinhado, El. Não, ele não falou 100% nível alinhado. De alinhamento. Nível de alinhamento. Era tão grande. Era tão grande e tal. Era tão o grande. Pesolano falou na coletiva que não estava 100%. Não estava 100%. Como é que o nível de alinhamento... O Elton, como é que eu sou treinador, eu estou saindo do clube, você vai ser contratado, você está num processo de contratação que demorou 40 dias, né? Tá que nem a gente quando contrata alguém, cara. Aí, Elton, você pergunta pra mim, Elton, o seu diretor, o que eu acho da contratação do Alê. Aí eu falo, não, o Alê é um baita jogador. Mas baita pra mim, velho. Pra você pode não ser.
A pergunta do Frossá também tem 2 pontos interessantes, que ele pergunta nominalmente sobre o Castan e também o Richard, essas 2 contratações. E ele fala que o tempo da contratação não era o tempo do Pepa. Ou seja, o Pepa realmente não teve participação na escolha desses 2 nomes que chegam ao Cruzeiro. Aí agora, o que me chama mais atenção ainda em toda a trajetória da SAF é o seguinte, que a gente sempre bancava aqui que o tratamento da SAF era um tratamento diferente. A gente sempre valorizou esse ponto da SAF, que a SAF pensa como uma empresa. E no momento que acontece algo desse ponto, eu não acredito que é o pensamento de uma empresa. Quando você coloca que o trabalhador que já não estava focado dentro daquela empresa não vai ter uma sequência. Ele não vai continuar dentro dessa equipe, dentro dessa empresa. Mas ele trabalhava na empresa e escolhia peças para a empresa. Nossa. Sendo que ele não vai continuar nessa empresa. O Elton foi muito bonitinho aí para dizer que a gestão da SAF, nesse caso, foi totalmente amadora. E foi amadora. É uma decisão amadora. A forma como foi conduzida essa saída do Pesolano Thiago, é bem amadora. Ou ela foi igualzinha a gente criticava os clubes. Exato. Quando a gente martela os clubes pelas decisões. Quando a gente critica as associações ou a forma como elas eram geridas, ou são geridas, até porque existem várias associações no Brasil, as SAFs ainda não são a maioria, é justamente por causa desse tipo de decisão. Por que manter o Paulo Pessolano se já se sabia desde o dia 7 de fevereiro, estou dizendo 7 de fevereiro, há mais de um mês, já se sabia que o Paulo Pessolano não ficaria. Por que mantê-lo? Qual foi o critério naquele momento? Foi o torcedor, a crítica da torcida. Pouso Alegre foi qual rodada, Thiago? Não sei qual foi a rodada. Quarta rodada. Peraí, no dia 7 de fevereiro. Peraí que esse ponto precisa ser destacado. O Pessolano falou que não pretendia ficar em dezembro, não foi? Isso. Tá. Então você teve janeiro de treinamentos. E em janeiro, segundo o Dia Pedro 15 Martins, começa o eles Campeonato tentaram. Mineiro, 15 de janeiro. Então foram 15 dias. É que ele começa a treinar em dezembro ainda, né? Mas vamos lá. Esse período da chegada do Pessolano na direção, dizendo que não pretendia ficar, até o jogo contra o Pouso Alegre. Ele falou ontem na coletiva que eles tentaram por várias vezes, eles conseguiram reverter a situação. Até o jogo contra o Pouso Alegre, mano. Porque no jogo contra o Pouso Alegre, aí eles da diretoria identificaram que dali realmente não dava para ficar mais como homem. E sustentaram ele no cargo mais 40 dias. Agora, sabe o que acontece, Thiago? A torcida do Cruzeiro está carente e a torcida do Cruzeiro acredita muito no Ronaldo e nos seus pares. Aí você vem aqui, eu, você, o Elton, o Ale, o Valu, e critica. Amanhã vai o Ronaldo para a live e dá porrada na imprensa. Tem gente que ainda vai na onda. Eu não estou defendendo a imprensa, não, porque eu não tenho procuração para isso e não sou corporativista. O que eu estou dizendo é o seguinte, ainda assim, a imprensa isenta precisa trabalhar, entender e ser honesta com a audiência, cara. Eu não tenho que ser honesto com o Ronaldo, eu não trabalho para o Ronaldo, eu não trabalho para o Cruzeiro, eu não trabalho para o Atlético. Eu chamei o Atlético de caloteiro na questão, e eu falo isso sim, porque as pessoas acham que porque eu trabalho na Itatiaia eu não posso criticar o Atlético, e lá ninguém nunca chegou para dizer o que você tem que falar ou não tem. Agora, você tem que ser honesto, velho, é com a sua audiência. O Cruzeiro, vocês já imaginaram, se hoje no Cruzeiro, depois dessa trozoba que fez aí, se o presidente fosse qualquer um dos passados? Não conseguiria. Mas como é o Ronaldo, aí a turma fica meio assim, porque ele vai na live, aí ele dá uma cutucada e tal. Gente, isso foi um negócio medonho que aconteceu. Eu entendo alguns torcedores evitarem as críticas ao Ronaldo por causa da temporada passada. Eu entendo a forma como o torcedor pensa o futebol. Não serei eu pensar da mesma forma que um torcedor o futebol. Eu penso completamente, não sei se de forma completamente diferente, mas de uma forma um pouco diferente. Eu acho que ele precisa ser elogiado quando ele fizer as coisas boas, como bem disse o Valu no início, e precisa ser criticado nesse tipo de situação. A condução da saída do Pesolano foi amadora. Amadora. Isso é coisa de gestão amadora. Na várzea não se faz isso. E não se deve fazer isso no futebol profissional. A SAF é a profissionalização do futebol. Ou deveria ser a profissionalização do futebol. E no Cruzeiro cometeu-se um erro muito grande com essa manutenção do Pesolano por 3 meses.
Foram 3 meses jogados no lixo nessa temporada. Eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o Valor anteriormente. É que eu acho realmente que a forma como houve ou como se deu essa saída, ela foi extremamente amadora. O Cruzeiro não pode ficar à mercê de um treinador. Se o Pessolano não queria ficar em dezembro e houve aquela ideia de contornar a situação lá atrás, ok, conseguiu contornar a primeira vez. Na segunda, deixa o cara aí, cara. Ah, tem multa. Exige-se que ele pague a multa. Exige-se que ele cumpra todo o contrato, ele deve pagar a multa, isso deveria pelo menos acontecer, e aí sim você vai atrás do outro treinador. Mas, sinceramente, a forma como foi conduzido foi de uma gestão extremamente amadora. Ali, a escolha dos